Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Acidente com lanchas deixa turista argentino morto em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 3 vítimas estão internadas. No interior de São Paulo, equipes procuram por pessoas soterradas após deslizamento de terra. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Um turista argentino morreu em um acidente com 2 lanchas em Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro. O Denis Queiroz tem os detalhes ao vivo. Oi, Denis, boa noite. Boa noite, Lidiane. O turista argentino foi identificado como Fernando Ezequiel Silva. Outras 3 pessoas ficaram feridas nesse grave acidente que aconteceu na ponta da Jurubatiba. Eles são 2 argentinos e um morador de Angra dos Reis. Todos estão internados em observação no Hospital Municipal da cidade. Nos vídeos gravados após a batida, dá para ver uma embarcação praticamente toda submersa e a outra com o casco danificado. Segundo a prefeitura, as lanchas estavam devidamente legalizadas pelos órgãos municipais. A capitania dos portos foi acionada para socorrer as vítimas e vai investigar as causas do acidente. Ligiane. Obrigada, Denis, pelas informações. 4 pessoas foram soterradas em um deslizamento de terra em Taubaté, no interior de São Paulo. Com a forte chuva, a terra atingiu parte de uma casa. Um homem de 42 anos foi resgatado com vida. A Defesa Civil segue trabalhando noite adentro para localizar os outros soterrados. Quase 36 mil residências foram roubadas ou furtadas em apenas 10 meses no estado de São Paulo. Crimes frequentes que tendem a aumentar durante o fim do ano. Assaltantes aproveitam que as famílias viajam no recesso e as casas vazias se tornam um atrativo. Câmeras, alarmes e reforço nos portões podem ser boas alternativas para garantir mais segurança aos moradores. Câmeras de segurança registraram a movimentação de criminosos na capital paulista. 4 homens percorrem a rua em busca de uma casa para invadir. Em uma das tentativas, a quadrilha não consegue abrir o portão. Minutos depois, o grupo desiste e vai embora. Caco é o dono da casa. O assalto só não deu certo porque o portão tem uma trava extra. Depois do susto, ele também instalou câmeras. Agora eu viajo tranquilo, né? Que além de eu ter o sistema de alarme que me avisa, né, que é via internet, eu consigo ver as câmeras de qualquer lugar que eu tiver, eu consigo acessar as câmeras e ver a minha casa, o meu escritório, aí eu fico tranquilo, aí eu fico em paz. A preocupação não é à toa. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que em 10 meses foram registrados quase 36 mil furtos e roubos a casas no estado de São Paulo, uma média de 5 crimes a cada hora. A secretaria afirmou que a polícia realiza um trabalho contínuo para prevenir e combater esse tipo de crime e que as ocorrências diminuíram 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo especialistas, as invasões acontecem principalmente quando o imóvel está vazio, como agora no fim de ano. Por isso, a orientação é pedir para que parentes ou vizinhos fiquem atentos à residência. Outra medida é desligar a campainha, porque criminosos podem acionar para saber se tem alguém em casa. Além disso, quando possível, é importante investir também em monitoramento. Além do policiamento, é importante que as pessoas invistam em pequenos sensores, dispositivos de proteção perimetral, para que você possa realmente criar barreiras. E o criminoso, quando ele olha, ele se sente desencorajado a gerar uma ação criminosa. Essa câmera aqui, ela consegue criar uma barreira virtual, que é justamente esse espaço em azul. Ou seja, se alguém passar por ali, a câmera vai imediatamente reconhecer e então vai acionar um alarme. E aí, o dono da casa vai imediatamente receber uma mensagem no celular, avisando sobre a invasão. A gente vê sistemas hoje também que já são conectados a sistemas ligados à polícia. Você consegue já ter uma bela visão do que você precisa para poder ficar mais tranquilo e poder viajar e deixar a tua casa um pouco mais segura lá. A polícia de Minas Gerais indiciou por homicídio a médica e o enfermeiro envolvidos na morte de um paciente que recebeu uma superdosagem de quimioterapia. Se condenados, os 2 podem pegar até 20 anos de prisão.
A conclusão do inquérito policial, 4 meses depois da morte de Nilton Carlos Araújo, trouxe um alívio para a família. O idoso de 69 anos tratava um câncer nos ossos em um hospital particular de Belo Horizonte. As investigações comprovaram que o paciente recebeu superdosagem do medicamento usado na quimioterapia, uma quantidade 4 vezes maior que a prescrita. A filha de Nilton diz que chegou a questionar o enfermeiro sobre o número de seringas. Veio numa bandeja e aí estavam as 4 seringas e eu só falei assim, uai, hoje são 4? E ele falou sim e já foi aplicando. Nossa equipe teve acesso ao inquérito. De acordo com a polícia, o enfermeiro decidiu aplicar na vítima não só a injeção prescrita, mas também outras 3 injeções de outros pacientes. O delegado ainda afirma que o funcionário retirou as etiquetas com os nomes dos pacientes nas 4 seringas. Nilton Carlos Araújo morreu 2 dias depois da superdosagem. O atestado de óbito aponta a pneumonia como a causa da morte. Segundo as investigações, isso foi uma consequência da quantidade de medicamento que o idoso recebeu. Uma funcionária do hospital disse em depoimento que informou a médica de Nilton sobre a superdosagem e que a médica afirmou que iria verificar o que seria feito. Na conclusão do inquérito, o delegado afirma que a investigada optou deliberadamente por lavar as mãos e permanecer na mais absoluta inércia. A médica e o enfermeiro foram indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Caso sejam condenados, a pena pode chegar a 20 anos de prisão. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que irá decidir se vai enviar ou não a denúncia à Justiça. Em nota, o hospital disse que a médica e o enfermeiro foram afastados do trabalho desde o início das investigações. Nós não conseguimos localizar as defesas da médica e do enfermeiro. A Câmara dos Deputados encaminhou ao ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal respostas aos questionamentos sobre as indicações das emendas de comissão. Vamos ao vivo a Brasília, com a Ariane Bittencourt, que tem os detalhes. Ariane, boa noite para você. Boa noite, Lidiane. O documento assinado pelo advogado da Câmara foi enviado agora à noite, no limite do prazo estipulado por Flávio Dino. No texto, a Câmara reforçou a legalidade do processo de indicação das emendas de comissão e afirmou que a execução dos recursos seguiu as normas técnicas do governo. Disse ainda estranhar que apenas a Câmara esteja participando de um diálogo institucional com o Supremo, já que o processo orçamentário foi seguido de forma idêntica também pelo Senado. E concluiu pontuando que a Câmara não entrará com recurso para questionar a decisão de Flávio Dino, porque essa seria uma atribuição do Congresso Nacional. Nesta semana, o ministro do STF suspendeu o pagamento de mais de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão de 2024, pelo que considerou desrespeito aos critérios de transparência e rastreabilidade. Dino também determinou que a Polícia Federal investigue a liberação desses recursos. Lidiane. Obrigada, Ariane. Bom trabalho para você por aí. O presidente Lula sancionou agora à noite o projeto de lei que altera as regras para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Foram 2 vetos. O texto faz parte do projeto de corte de gastos aprovado semana passada pelo Congresso. Lula vetou o trecho pelo qual era exigido atestar deficiência de grau moderado ou grave para concessão administrativa ou judicial do benefício. O outro trecho vetado retoma um dispositivo da lei do Bolsa Família sobre o reingresso de beneficiários. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de Minas Gerais, Romeu Zema e do Paraná, Ratinho Júnior, divulgaram nesta sexta-feira um manifesto contra o decreto do presidente Lula que limita o uso da força policial em todo o país. Para os governadores, o decreto beneficia o crime organizado e bloqueia a autonomia dos estados em violação à Constituição brasileira. O Ministério da Justiça divulgou nota há pouco em que afirma que o texto foi construído após um amplo debate e que está amparado nas leis brasileiras.
Um avião sofreu uma pane no sistema de navegação logo após decolar de Brasília com destino a Teresina. O piloto pediu para retornar ao aeroporto e fez um pouso de emergência. O aeroporto de Brasília ficou fechado para pousos e decolagens por quase meia hora, até que tripulantes e passageiros estivessem em segurança. O pouso foi acompanhado por viaturas do Corpo de Bombeiros. O piloto declarou situação de emergência e passou 40 minutos sobrevoando até conseguir pousar ontem à noite. João Antônio e o pai estavam a bordo. Depois que os bombeiros já tinham chegado ao redor do avião, depois já tinham feito pouso de emergência, o comandante falou para nós que teve uma pane elétrica no avião. A concessionária que administra o aeroporto de Brasília informou que às 10 horas da noite o piloto solicitou retorno logo depois da decolagem. A aeronave tinha perdido o sistema de navegação e todas as formas de comunicação com a torre de controle. A Latam disse que todos os passageiros foram desembarcados em segurança e reacomodados em outro voo. Luiz Felipe só vai conseguir embarcar para Teresina hoje. Já era para estar em casa já em casa de boa, descansando, né? Mas que pena que aconteceu esse imprevisto, né? Este especialista em segurança da aviação explica que a aeronave teve várias panes, mas que os protocolos de segurança foram seguidos. Ele provavelmente perdeu os sistemas primário e secundário e foi operar com o de emergência. E o de emergência alimenta os equipamentos fundamentais para prosseguir o voo dele. E no protocolo dele são dois, ou pouso imediato ou pouso assim que possível. Pouso imediato, ele para a aeronave, o aeroporto, vai e pousa. E assim que possível, ele tem tempo para executar alguns outros procedimentos que como ele fez. Investigações preliminares da empresa Azerbaijan Airlines apontam que uma interferência externa física e técnica causou a queda do avião da Embraer, que matou 38 pessoas no Cazaquistão nesta semana. O responsável pelo órgão regulador da aviação da Rússia disse hoje que o avião tentou pousar na Chechênia, mas uma densa neblina prejudicou a visibilidade. Além disso, a tentativa aconteceu em meio a ataques de drones ucranianos. O piloto então partiu para outro aeroporto, mas Moscou não assumiu a autoria do suposto ataque. Hoje, a Azerbaijan Airlines afirmou que as investigações preliminares da empresa apontam que a queda do avião pode ter sido causada por uma interferência externa, física e técnica, mas a companhia aérea não deu mais detalhes. A informação reforça a hipótese levantada por especialistas da inteligência dos Estados Unidos de que a Rússia tenha confundido o avião comercial com um drone ucraniano. De acordo com especialistas em aviação, perfurações na cauda da aeronave indicam que ela pode ter sido atacada por sistemas de defesa aérea da Rússia. 29 pessoas sobreviveram, entre elas Subronkul Rakhimov, que está no hospital. Ele conta que ouviu um estrondo bem alto antes das máscaras de oxigênio caírem. E nesse momento decidiu fazer um vídeo relatando o que acreditava ser os últimos minutos de vida. A aeronave era da Embraer e foi fabricada no Brasil. Hoje, 3 investigadores da Força Aérea Brasileira chegaram ao Cazaquistão para dar suporte técnico às investigações. Nos Estados Unidos, um brasileiro foi preso porque teria apontado um laser para aviões no Aeroporto Internacional de Miami. Francisco Teixeira, de 45 anos, foi acusado de uso indevido de um dispositivo de iluminação. Ele foi flagrado e denunciado por um piloto que estava em um hotel próximo ao aeroporto. A justiça estipulou uma fiança equivalente a quase R$10 mil. Uma idosa foi morta a facadas próximo à cidade de Tel Aviv, na região central de Israel. A polícia classificou o crime como ataque terrorista. O atentado aconteceu na cidade costeira de Herzliya. A mulher, de cerca de 80 anos, chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi encontrada na calçada inconsciente, diz este socorrista. Ele conta que chegou primeiro ao local e viu o terrorista ao lado da mulher. A vítima foi identificada como Ludmila Lipovsky, sobrevivente do Holocausto, a perseguição e assassinato de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com autoridades israelenses, ela esperava uma carona quando foi atacada. O terrorista, um cidadão da Cisjordânia e ex-informante do serviço secreto israelense, foi preso. Hoje, parentes dos reféns do Hamas estacionaram carros no formato de um laço no sul de Israel. O símbolo é usado para demonstrar solidariedade às famílias de pessoas sequestradas pelo grupo terrorista.
Também nesta sexta, os Houthis, rebeldes do Iêmen, reivindicaram o lançamento de um míssil contra o aeroporto de Tel Aviv durante a madrugada. Israel informou que o projétil foi interceptado. O bombardeio do grupo terrorista foi uma resposta ao ataque de Israel no dia anterior, que atingiu o aeroporto da capital iemenita, Saná, e deixou 6 mortos. Na Síria, os rebeldes que derrubaram o ditador sírio Bashar al-Assad há menos de um mês realizaram um desfile militar em Damasco. Os Estados Unidos registraram um aumento de 18% no número de pessoas em situação de rua em 2024. A crise habitacional no país se agravou, impulsionada pela falta de moradias acessíveis, desastres naturais e um aumento nos fluxos migratórios. Dados oficiais apontam que mais de 770 mil pessoas estavam desabrigadas na última contagem anual. O crescimento de 2024 supera um aumento de 12% registrado no ano anterior, mostrando uma tendência preocupante. De janeiro a novembro, o Brasil criou mais de 2 milhões de empregos formais. Outra boa notícia é que a taxa de desemprego caiu para 6,1%. O menor índice desde 2012. Segundo o IBGE, 6 milhões e 800 mil pessoas estão sem emprego, menor patamar desde dezembro de 2014. Desde o começo de 2024, nós estamos tendo queda no desemprego porque o consumo vem crescendo. Quando cresce o consumo, as empresas, para atender o consumo, precisam contratar mais gente. Então, o consumo é o que gera emprego. O fato de que existem, em novembro e em dezembro, 2 grandes eventos que geram muito consumo. Primeiro, a Black Friday, em novembro, e segundo, evidentemente, o Natal. Esses eventos geram um consumo que se previa que seria um consumo muito grande, como realmente foi. As empresas precisam se preparar para atender esse consumo. As lojas precisam de mais atendente. As fábricas precisam de mais operários para produzir uma quantidade maior. Então, tudo isso gera empregos. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram abertas mais de 106.600 vagas de emprego no país no mês de novembro. Já no acumulado do ano, o número ultrapassou 2 milhões e 200 mil vagas com carteira assinada. O total de pessoas ocupadas chegou a cerca de 104 milhões de trabalhadores. Puxaram a alta indústria, construção, setores da administração pública e os serviços domésticos. As 4 atividades juntas contrataram 967 mil trabalhadores no período. São os antigos que estão voltando, mas são também novos, consequentes de novas tecnologias, de novos métodos de trabalho que as empresas lançaram e criaram em busca de aumentar o seu nível de atividade. A Agência Nacional de Energia Elétrica resolveu manter a bandeira tarifária verde para janeiro. Vamos conversar com o Yuri Macri. Yuri, boa noite para você, com boa notícia, né? O que motivou essa decisão da ANEEL? Boa notícia para os brasileiros. Boa noite, Lidiane. Foi uma redução na geração do custo de energia graças a condições mais favoráveis dentro do sistema elétrico aqui no Brasil. Com a chegada da chuva, se tem um aumento nos níveis dos reservatórios e cresce também a geração das usinas hidrelétricas. Por isso, não é necessário complementar com maneiras mais caras de gerar energia, como as termoelétricas. Isso é bom para a população porque significa que não haverá custo adicional na conta de energia no primeiro mês do ano. Mas vale lembrar que no segundo semestre deste ano, tivemos uma seca histórica, o que levou ao acionamento da bandeira vermelha em setembro pela primeira vez em cerca de 3 anos aí. E o Banco Central trouxe a afirmação que com essa melhora nas condições climáticas, a gente vai ter um impacto muito positivo dentro das tarifas, Lidiane. Ufa! Obrigada, Yuri, pelas informações. Argentinos, americanos e chilenos são as nacionalidades que mais visitam o Brasil. Os estrangeiros são sempre bem-vindos por aqui, ainda mais porque injetam mais de 41 bilhões de reais na economia do país. Neste verão, a expectativa é alta. No Rio de Janeiro, turistas de todo o mundo não param de chegar para passar o ano novo. A rede hoteleira da cidade projeta uma ocupação de mais de 96% para o Réveillon.
A família de argentinos não teve dúvidas. Deixou para trás o frio da Patagônia para comemorar a passagem de ano no calor da cidade maravilhosa. E trouxe na mala o desejo de aproveitar o melhor do Rio. A praia, o mar, o calor, os brasileiros. Visitas como esta também fazem a cidade sorrir. Segundo a concessionária que administra o Aeroporto Internacional do Rio, o ano será de recorde no número de desembarques internacionais. Até dia 31 de dezembro, terão sido 4.700.000 visitantes estrangeiros, número nunca visto desde a inauguração do terminal, na década de 70. Assim que desembarcam aqui no Rio, muitos turistas querem conhecer primeiro a praia de Copacabana. E ela já está assim, cheia, mesmo com o tempo nublado. Quanto maior esse movimento, mais aquecida fica a economia. E a rede hoteleira já comemora, com expectativa de mais de 96% de ocupação na noite do Réveillon. Segundo o sindicato que representa os hotéis, a alta do dólar ao longo do ano foi um dos fatores que influenciaram a grande demanda. Para o cliente estrangeiro, isso faz com que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, se torne com um custo-benefício melhor, mais barato para se viajar. E para o cliente nacional também gera um impacto. Afinal, viajar para fora se tornou um pouco mais caro e os destinos nacionais se tornam novamente mais atrativos. Entre as rotas nacionais, o Rio deve receber mais turistas de São Paulo e Minas Gerais. Gente, Rio de Janeiro é incrível, a gente só veio para o Réveillon dessa vez e com certeza eu tinha que voltar para isso, né? Já a região dos lagos será a principal escolha do carioca. Mais de 2 milhões de veículos devem passar pela Ponte Rio-Niterói até o dia 2 de janeiro. Na rodoviária do Rio, são esperados mais de 700.000 passageiros. E no passeio em família, não pode faltar ninguém. Brinquedo tá na bolsa, brinquedinho, comida, ração, biscoito, tudo. A gente entra com o pé direito, coração cheio de esperança, o bolso vazio, né? Mas o coração cheio de esperança, de um mundo melhor, tudo melhor, né? Este casal chegou a Salvador há 2 dias e em pouco tempo os argentinos já elegeram a capital baiana como o destino preferido no país. Primeira vez em Salvador, muito contento. Lo que mais me gostou de Brasil até agora. O Brasil é o líder em número de aterrissagens internacionais na América do Sul neste ano. E entre 26 de dezembro a 1º de janeiro de 2025, o crescimento vai ser de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. A quantidade de voos do Chile cresce 142%, da Argentina 103% e de Portugal sobe 39%, todos trazendo turistas para passar o Réveillon aqui no país. De janeiro a novembro deste ano, cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país, um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado. E segundo o Banco Central, estes visitantes injetaram 41 bilhões de reais na economia brasileira. E com a alta do dólar, os comerciantes do centro histórico de Salvador estão animados com a presença dos estrangeiros e sempre dão um jeitinho para conquistá-los e garantir boas vendas. Sempre saem com alguma coisa, eles sempre compram, a gente consegue desenrolar bem. Eles sabem que a gente não fala a língua deles, então eles ajudam bastante também. E 2024 já é o ano com a maior quantidade de turistas estrangeiros. A chegada de visitantes de outros países para a virada do ano aqui no Brasil garantiu o recorde. O turista internacional, estrangeiro, ele é muito importante para a economia. Ele tem uma permanência mais alongada no país, ele gasta mais, ele desenvolve a economia, gera emprego, impostos. Então é fundamental que a gente fomente o turismo internacional aqui. A Polícia Militar de Goiânia anunciou que vai montar uma operação especial para a virada do ano contra a realização de rolezinhos de motos pela cidade. Os encontros são marcados pelas redes sociais e chegam a reunir centenas de motociclistas. Em Goiânia, o próximo rolezinho está marcado para a noite de Ano Novo, mas a Polícia Militar promete impedir. Nós vamos agir e todos esses vão ser autuados. Então não participe, não faça parte disso, porque não vamos ter tolerância. Além da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Civil Metropolitana participam de uma operação em Goiânia e cidades do entorno para combater os rolezinhos.
A ação vai até o dia 6 de janeiro. Nesta semana, em plena noite de Natal, o grupo de motociclistas circulou pelas ruas da cidade. Eles só pararam com a ação da Polícia Militar. Foram aplicadas 300 multas, 32 motos foram apreendidas e 3 foragidos da Justiça foram presos. As datas e os locais dos rolezinhos são combinados via redes sociais e os encontros acontecem geralmente nos feriados e fins de semana. Reunir motos para realizar um passeio pela cidade não é crime, desde que seja autorizado pela Polícia Militar. Nós apoiamos os passeios motociclísticos quando eles são devidamente nos informados, porque a gente traça uma rota, a gente leva toda a segurança nesses passeios, tanto para quem está lá nas suas motos se divertindo, quanto para o público. Esses encontros acontecem em diversas regiões do país. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, 37 pessoas foram presas em flagrante. Ao fugir, um motociclista atropelou um policial militar e uma mulher que estava sendo socorrida pelo SAMU. Ela não resistiu e morreu. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, 450 motociclistas foram surpreendidos pela PM no momento em que faziam um rolezinho pelas ruas da cidade. Polícia aqui, ó, fazendo sacanagem aqui, ó. Segundo a polícia, quem participa de rolezinho comete infrações de trânsito, como obstrução da pista, direção perigosa e barulho excessivo do escapamento. As multas podem chegar a R$ 6.000, além da apreensão do veículo. A polícia procura pelo médico que realizou uma lipoaspiração em São Paulo que terminou com a morte da paciente. A família da vítima acusa o cirurgião de negligência. A clínica interditada pela prefeitura na zona leste de São Paulo foi um dos locais onde a polícia cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. Os agentes recolheram materiais médicos e documentos. Foi aqui que Paloma Alves, de 31 anos, passou por um procedimento em novembro para tirar gordura da barriga e das costas. Ela morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. O responsável pela cirurgia, o médico Josias Caetano, só conheceu Paloma no dia da operação. Há um mês o caso é investigado como homicídio. A justiça aceitou um pedido da polícia e determinou a prisão temporária de 4 suspeitos. O médico Josias Caetano, o anestesista que participou do procedimento e os 2 proprietários da clínica. Uma medida para evitar que os investigados possam atrapalhar a busca por provas para esclarecer a morte da paciente. Nenhum deles foi preso até agora. O Jornal da Record tentou contato com a defesa do médico Josias Caetano, mas não houve resposta. Este advogado diz que move 20 ações contra o cirurgião por suspeita de erros médicos. Um dos casos foi o de Elaine Andrade, que morreu depois de colocar próteses de silicone nos seios em abril de 2021. O inquérito, na época, foi arquivado sem apontar responsabilidades pela morte de Elaine. A família pede agora a reabertura da investigação. Ele coloca em risco a própria saúde pública, são mais de 20 processos em andamento contra ele, incúria médica, pessoas que foram encontrar beleza, encontrar a morte, pessoas que foram lá em busca do sonho e encontraram um pesadelo. No caso de Paloma, a expectativa dos parentes é pela conclusão do inquérito. Que a justiça seja feita mesmo para outras mulheres não passarem por isso, né? Outras famílias não terem uma perda como essa, né? O laudo com a análise do sangue das pessoas que passaram mal depois de comer um bolo em Torres, no litoral gaúcho, confirmou a presença de arsênio. 3 pessoas morreram e 2 seguem internadas. O laudo com o resultado do sangue dos sobreviventes e de uma das vítimas pode ajudar a polícia a esclarecer a suspeita de contaminação por um metal pesado. Uma hipótese é ter ocorrido uma intoxicação alimentar. A outra hipótese pode ser envenenamento. Esse envenenamento, nós também precisamos saber se foi um envenenamento doloso ou se ocorreu de forma até culposa.
O resultado do exame laboratorial feito pelo hospital para onde as vítimas foram levadas confirmou a presença de arsênio no sangue de uma das vítimas e no de 2 sobreviventes. A família se reuniu para um café da tarde da última segunda-feira. As vítimas passaram mal depois de comerem um bolo. Zeli Terezinha Silva dos Anjos, de 61 anos, preparou a receita. Ela segue internada no hospital junto com o sobrinho neto de 10 anos de idade. 3 mulheres, 2 irmãs de Zeli e uma sobrinha morreram após apresentarem sintomas de intoxicação. Além do laudo com a análise do sangue das vítimas, o Instituto de Perícias trabalha com as amostras coletadas na casa da família. Nós recebemos tanto as amostras, o bolo e os constituintes que foram utilizados para a confecção do bolo, também as amostras biológicas das vítimas, que estão em processo de análise. E, no momento, nós ainda não temos nenhum resultado emitido pelo Instituto Geral de Perícias. A hipótese de envenenamento levanta ainda mais suspeitas sobre o caso. A morte do marido da mulher que fez o bolo também será investigada. Há 3 meses, ele apresentou os mesmos sintomas de intoxicação alimentar. A polícia já confirmou que irá fazer a exumação do corpo dele. Juntamos no mesmo inquérito policial, onde está sendo averiguado essas 3 mortes, para que a gente possa pedir a exumação desse corpo e fazer uma perícia nesse corpo, a fim de encontrar também alguma substância que possa ter sido a causa-morte desse fato. A Procuradoria-Geral de Nova York divulgou um vídeo de uma câmera acoplada ao uniforme de um policial. As cenas são do espancamento de um preso pelos oficiais. Mesmo algemado, Robert Brooks, de 43 anos, foi agredido pelos guardas na enfermaria da prisão de Marcy. Ele foi hospitalizado com graves lesões e morreu no dia seguinte. Segundo a autópsia, a causa da morte foi asfixia devido à compressão do pescoço. Os 14 funcionários envolvidos no caso foram suspensos. Um incêndio de grandes proporções atingiu um quiosque no Bryant Park, em Manhattan. O local abriga um famoso mercado de Natal em Nova York. O fogo consumiu a estrutura que abrigava 4 empresas. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas cerca de 30 minutos depois do incêndio começar. As causas do fogo ainda são investigadas. Não houve feridos. Agora vamos falar de futebol. Enquanto os jogadores curtem as férias, os dirigentes trabalham para reforçar as equipes. Os times já se preparam para a temporada 2025 e os anúncios de novos jogadores e técnicos não param. Nessa hora, o mercado da bola se aproxima muito do mercado financeiro, onde quem se arrisca mais pode colher bons frutos. No mercado financeiro, o investidor agressivo assume mais riscos. Uma pessoa agressiva, falando no tecnicismo de mercado financeiro, é aquela que gosta de correr risco. Mas correr risco do nada? Não. O que é correr risco? Uma pessoa que investe em ativos arriscados. A possibilidade de ganho é grande e a possibilidade de perda também é grande. No mercado da bola, os investimentos também têm suas variações. E muitas vezes, quem não arrisca tem menos chance de vencer. O Palmeiras está disposto a gastar 170 milhões de reais na Operação Paulinho. O jogador sairá do Atlético Mineiro para o Palmeiras com uma boa avaliação de mercado. Em 2024, fez 59 jogos, 19 gols e deu 4 assistências. Por isso, vai chegar sendo considerado um ótimo investimento. Paulinho, assim, é um dos melhores jogadores que tem no país hoje em dia. É claro que ele teve uma cirurgia e vai precisar de um tempinho para poder jogar. Mas o Palmeiras acena para uma temporada de reforços e isso é muito importante. E o Paulinho, dentre os jogadores do futebol brasileiro, com certeza está no top 5 aí para falar mais ou menos assim, porque é um excelente jogador, é um jogador que tem o gol, é um jogador que pode jogar do lado, é um jogador que pode jogar de centroavante. Então o Palmeiras também adquiriu um excelente jogador. Com investimentos mais cautelosos, o Fluminense confirmou hoje a chegada do zagueiro argentino Juan Pablo Freitas, que estava no Alianza Lima do Peru. O tricolor já tinha anunciado essa semana o volante Hércules, ex-Fortaleza, como reforço. Mas, comedido, o Santos contratou o técnico português Pedro Caixinha. O Grêmio segue atrás de um treinador
e está próximo de anunciar o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteiros. Já o Corinthians está bem conservador no mercado e só deve ter jogador chegando em 2025. O importante é saber os seus limites. Você precisa saber o teu apetite de risco. O quanto você quer correr de risco vis-à-vis o quanto você quer de retorno. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite.